Com o tema Perícia Médica como instrumento de controle na gestão previdenciária, eu quero convidar ao palco a moderadora Maria da Graça Alves Silva, presidente do Instituto de Previdência de Juazeiro do Norte e conselheira da ANEPREM. Também quero convidar o nosso palestrante, Cláudio Trezubi, membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, autor do livro Perícia Médica Previdenciária, Benefícios por Incapacidade e sócio proprietário da empresa CW3 Perícias. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um desafio pós-almoço, mas eu acho que aqueles que aqui estão realmente estão por interesse legítimo e vão se esforçar ao máximo para não dormir, né? E eu prometo dar uma agitada também aqui na coisa, fazendo com que vocês não percam o interesse. Agradecendo a organização do evento pelo convite, ao qual eu aceitei com muita honra e com muita presteza, exatamente por conta do que a doutora falou, a respeito de que pouco se fala de perícia e de benefícios por incapacidade nos eventos de regime próprio. Já houve época em que se falou mais, e depois houve um período em que as coisas ficaram um pouco mais esquecidas. E isso faz parte exatamente da minha colocação. Venho aqui iniciando uma notícia publicada num jornal aqui do Paraná, no maior jornal do Paraná, a questão de um mês, a respeito da revisão de perícias que está sendo promovida pelo INSS nos benefícios por incapacidade. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no título: INSS cancela 80% dos benefícios que estão sendo revisados. Isso está sendo comemorado pelo governo como uma economia importante deste ano, estimada em 2,6 bilhões de reais. Eu gostaria que vocês dessem uma meditada nesta notícia até o final da nossa fala, porque eu vou terminar a fala com essa lâmina novamente, e aí nós vamos tentar discutir um pouquinho o que significa, em termos de gestão de previdência, gestão de benefícios, cancelar 80% de benefícios que estão concedidos em manutenção. Se isto é realmente economia. Rapidamente vamos contextualizar o que são os benefícios por incapacidade. São prestações em dinheiro, e o dinheiro sai do fundo, né? O dinheiro vem da contribuição, que são pagas aos segurados incapacitados temporária ou definitivamente de exercer o seu trabalho, por conta de doença ou acidente. É uma compensação financeira pela perda de ganho deste segurado. Interferem ou estão inseridos neste conceito de benefício por incapacidade, obviamente, a questão de uma doença ou lesão que esteja gerando incapacidade.
e, consequentemente, alguém para medir esta incapacidade, avaliar esta incapacidade, que no caso é o médico perito. Os benefícios por incapacidade são dos mais complexos dentro do rol de benefícios previdenciários. Envolvem diversas áreas: reabilitação profissional, serviço social, a própria habilitação, a concessão e a manutenção do benefício e um setor denominado perícia médica. São os únicos benefícios passíveis de alteração por ação de profissionais. Quanto mais efetiva for a equipe de reabilitação, menos benefícios teremos. Quanto mais qualificada e quanto mais adequada for a avaliação pericial, menos benefícios ou benefícios menos alongados teremos. Então, são benefícios diferentes dos outros que podem sofrer alteração pela atuação profissional. E aí é que entra o nosso alerta do ponto de vista de que o gestor deve estar atento e preocupado com esta área, esta gama de benefícios e não esquecê-la no planejamento e na gestão do seu órgão previdenciário. Rapidamente, os principais benefícios por incapacidade: auxílio-doença, no serviço público ainda às vezes a licença para tratamento de saúde, a aposentadoria por invalidez, a pensão, no caso da qualificação de dependente inválido, o auxílio invalidez, que seria aquele acréscimo na aposentadoria por invalidez, benefício assistencial por invalidez, que é um novo benefício que surgiu, e, mais modernamente, a isenção de contribuição previdenciária no que tange aquela questão da isenção por doença grave. Novos benefícios que dependem da atuação médica pericial estão aí e são um mistério até agora, uma dúvida, os caminhos que se deve seguir no sentido de equacionar a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos e a aposentadoria especial ao deficiente. Ponto fulcral. Não quero lhes atemorizar, mas do ponto de vista de benefício por incapacidade, o médico perito é o concessor. Tratam-se de situações vinculadas à doença e incapacidade que é a atribuição técnica exclusiva do perito. Ao gestor depende, basicamente, validar o parecer pericial. Em última análise, o gestor assina o cheque. Por isso, como são benefícios de concessão do médico e não do administrador, ficam os administradores e os gestores literalmente na dependência da atuação criteriosa do órgão pericial. E como é que o gestor, como é que o administrador tem esta segurança, pode ter esta segurança? Um breve apanhado a respeito da organização da perícia médica nos regimes próprios, no serviço público. A evolução da perícia médica de servidores não acompanhou aquela evolução da perícia do regime geral, em especial no que tange a benefícios por incapacidade. A legislação relacionada à perícia médica não foi adequada
para uma perícia previdenciária nos moldes daquela do regime geral. Nós continuamos, e vocês sabem melhor do que eu isso, com a legislação que criou os regimes próprios, nada se falou de perícia e pouco se falou de benefícios por incapacidade. O que se falou foi que os regimes próprios não poderão conceder benefícios diferentes daqueles do regime geral. Mas não disse nada a respeito da metodologia e do suporte legal para que se façam essas avaliações e essas concessões. E, consequência disso, os regimes próprios estão hoje, 50 anos depois do começo do INPS, do INCS na perícia, vivendo a mesma dificuldade. Como equacionar a avaliação dos segurados candidatos a benefícios por incapacidade. O que se vê hoje, com raras exceções, são situações em que os serviços de perícia não têm uma estrutura organizacional ou administrativa específica, a questão da autonomia do serviço pericial fica muito relevada. Gestão profissional, então, mais ainda, né? Não conhecemos exemplos muito claros de que serviços de perícia, serviços de avaliação de incapacidade com gestão profissional. E o que se tem é mais ou menos aquela continuidade das famosas juntas médicas que faziam a avaliação de servidores quanto à capacidade ao trabalho. Os médicos, em geral, agora está mudando um pouco, mas a maioria dos serviços tem médicos que não têm formação especializada nesse mistério de avaliação de incapacidade, continuam trabalhando um tanto quanto no empirismo e no achismo. A legislação é outro ponto esdrúxula e assistencialista. Nós continuamos tendo que nos basear nos antigos estatutos. E as legislações dos regimes próprios também não se preocuparam em modificar muito esta situação. Então nós temos coisas absurdas, tipo assim, completados 24 meses de afastamento do trabalho por doença, por incapacidade, a perícia tem que decidir se este servidor retorna ao trabalho ou será aposentado. Ora, sabe-se de muito tempo que muitas situações de incapacidade podem ser recuperadas mesmo depois de 24 meses. Mas a nossa legislação nos impede de manter o afastamento nesta circunstância. E aí, o servidor incapaz para o trabalho, para o seu trabalho, impedido ou inviável a sua readaptação para um outro trabalho, para um outro cargo, vai ser aposentado, mesmo com a perspectiva de que possa haver recuperação da sua capacidade. Convivemos ainda com conceitos anacrônicos, inadequados, onde o foco é a doença e não a incapacidade, a começar pelo artigo 40 da Constituição, que trata dos proventos de aposentadoria por invalidez e relaciona doenças que são prêmio. Porque se o servidor for aposentado em razão de uma daquelas doenças, terá proventos integrais. Caso contrário, todas as outras doenças do Código de Doenças que existem, será aposentado com proventos proporcionais.
E aí eu lhes pergunto, que diferença faz eu estar invalidado por um cisco no olho ou estar invalidado porque tenho uma cardiopatia? Nenhuma diferença. Eu não posso exercer o meu trabalho. Independe da doença, a incapacidade. E isso continua a estar lá na nossa Constituição. Então, muito pouco se pode fazer nesse sentido. Mas não quer dizer que não possamos tentar. Vamos continuar insistindo que esta legislação tem que ser adequada, tem que ser modificada. Me contradigam se a visão institucional que o setor de perícia tem não é daquele mal necessário para atendimento legal, um setor meio que particular, esquisito, fica lá no seu canto, mais ou menos como um validador daquilo que vem do setor assistencial, famoso médico perito carimbador. E isso não tem que ser assim, gente. E é por isso que a gente está aqui. Isso tem que mudar. Nós temos que trazer a perícia de servidor para o século XXI. Trocarmos a questão técnica, trocarmos a questão legal, trocarmos a questão de capacitação e trocarmos a visão institucional. Inserirmos esta perícia dentro do regime próprio, dentro do órgão previdenciário. Agora eu vou mostrar aqui alguns números, alguns deles um pouco exagerados, mas todos fiéis. No sentido de tentar mostrar a vocês a importância de uma atuação pericial criteriosa, de uma atuação pericial conscienciosa e com visão gerencial a respeito das concessões. Já em 2002, a Organização Internacional de Seguridade Social fez esta advertência num trabalho que publicou. A incapacidade do trabalho vem se tornando o maior problema social na maioria dos países industrializados, resultando num aumento dos gastos sociais com programas de atenção à doença e à incapacidade e invalidez e num declínio das taxas de participação da força de trabalho. 2002, gente. Nós estamos em 2017, quase 18. O que é que fizemos a este respeito de prático no nosso país? Eu desconheço. Estamos fazendo agora uma revisão de benefícios que está mostrando que 80% deles são, no mínimo, inadequados. Em 2015, que são os dados disponíveis no último boletim estatístico, anuário estatístico da Previdência Social do INSS, foram concedidos 4,3 milhões de benefícios. Gastamos 5 bilhões de reais só com os benefícios concedidos naquele ano. Chama a atenção que o benefício mais concedido foi o auxílio-doença. Cada 10 segurados na fila do INSS, que agora é virtual, né? Não é mais física, cada 10 segurados, 7 estão lá por algum benefício por incapacidade. E 7 vão passar pelo crivo do perito. Gastamos em créditos, benefícios em manutenção, mais os concedidos, 422 bilhões de reais em 2015. 7,15% do nosso PIB. Hoje isso já está maior. 2016 deu quase 11%, embora ainda não esteja consolidado o dado. As espécies que mais pagamos em 2015
Aposentadoria por tempo de contribuição, quase 50% dos valores pagos foram para esse tipo de benefício. E aposentadoria por invalidez, 17%. Então vejo que já é um dado que deve chamar a atenção do gestor. As aposentadorias por tempo, eu tenho como prever. As por invalidez, não. 5.750.000 perícias foram realizadas neste ano, que é 2015, dos quais a imensa maioria para auxílio-doença. 4 milhões mais 520, 5.400. Invalidez, pensão por morte e amparo ao portador de deficiência. Destes 5.750.000 perícias, nós tivemos 3.676 mais 425, 4 milhões e alguma coisinha que foram concedidos. E 28%, ou 1.646.000, que foram negados, que não foram concedidas por não se constatar a incapacidade ou não haver o critério médico pericial para a concessão. Então veja, um dado que interessa: quase 30% dos pedidos foram indeferidos. E isto só depende da conduta médica pericial. Se o perito for mais benevolente ou até relapso, esse índice vai cair. Consequentemente, o número de benefícios vai aumentar. Um dado que é merecedor de atenção é a questão do percentual de aposentadorias por invalidez em relação ao total de aposentadorias de um regime. O regime geral, no ano passado, de todas as aposentadorias concedidas, 18,5% foram por invalidez. Tem gerado mais ou menos nesta área, 17, 19, 18, o percentual de aposentadorias por invalidez em relação ao total de aposentadorias. Um dado que está aqui só por curiosidade é do regime jurídico único da União. Nós não tivemos como acessar esse dado mais modernamente. Em 2005 era 25%. 2005 foi um ano atípico, que foi o ano da emenda 41, se não me engano, né? Então os servidores buscaram mais aposentadoria, mas os inválidos não tem nada a ver com a emenda 41. Né? Esses são dados da Paraná Previdência, anualizados desde 2012, e o objetivo é mostrar aqui este percentual de invalidez que tem girado em torno dos 8%. Está aqui o valor que é gasto em aposentadoria por invalidez e está aqui o gráfico de atuação, de incidência anual dessa situação. Isso é uma ferramenta, até certo ponto, tranquilizadora para o gestor. Nossas aposentadorias lá, falando nossas porque ainda me sinto funcionário da Paraná Previdência, a questão de 3 meses é que eu larguei o bastão lá. Nossas aposentadorias lá estão num índice considerado bom em relação ao total de aposentadorias. Mais um detalhamento dos dados da Paraná Previdência. Os 3 fundos que lá existem, nós temos 3.277 aposentadorias por invalidez em manutenção em
dezembro de 2016. Quero chamar a atenção aqui, não para a quantidade, mas para a idade média de ingresso na invalidez. 50 anos. Tudo aquilo que se briga, que se discute a respeito de idade mínima, aqui vai por terra. E mais, expectativa de vida, que significa o quê? Quanto tempo os senhores vão ter que pagar esse benefício? Inválido não morre antes que o não inválido. Pelo contrário, até vive um pouco mais. Não se expõe mais, tem mais cuidados. A tábua de mortalidade dos inválidos me diz que a Paraná Previdência vai pagar estes benefícios por no mínimo mais 31 anos. Tem que ter dinheiro para isso. O valor do benefício médio, só para constar, R$ 5.500 praticamente. Cada aposentadoria que a perícia concede equivale a um cheque de R$ 5.500 por mês lá na boca do caixa. Município de Curitiba. Aliás, agradeço ao pessoal do IPMC que aos 44 minutos me atualizaram os dados que eu tinha, que eram dados mais antigos. Lá no município de Curitiba são 11.151 aposentadorias em manutenção, dezembro de 2016, e 1.085, que dá um percentual de 9,73 por invalidez. Eu trouxe aqui dois exemplos que estão dando estas taxas, que são de dois serviços que foram estruturados, embora a legislação do serviço público amarre muito, que foram estruturados com a visão pericial do regime geral. O serviço da Prefeitura de Curitiba foi montado já na década de 70, nos moldes de uma agência da Previdência Social. Da mesma maneira, na Paraná Previdência, nós temos supervisão e controle de qualidade do trabalho pericial nos moldes do que era praticado na Previdência Social. Lá na Prefeitura não é diferente, gente. Idade média de entrada em invalidez, 53 anos. O valor médio também perto dos 3.500. Por curiosidade, está aqui o valor da maior aposentadoria de servidor público municipal de Curitiba. Não sei se esta é por invalidez, mas este é um benefício que vai ser pago por algum tempo ainda aí, né? Vamos fazer um exercício agora. É fictício, gente, tá? E são dados de 2005. Naquele ano foram concedidos pela perícia do município 495 mil dias ou 500 mil dias de afastamento do trabalho por licença de tratamento de saúde ou licença para assistência familiar enferma. Foram emitidos 19 mil laudos. A perícia da Prefeitura de Curitiba trabalhou e emitiu 19 mil avaliações, laudos de avaliações. Vamos fazer uma hipótese de que em cada laudo daqueles, em cada exame daqueles, o perito tivesse concedido um diazinho a mais. Era uma fratura de perna que, em vez de dar os 90 dias, que é crachá, carimbo, o perito deu 91. Está dentro da faixa, está dentro da norma. Era uma gripe que, em vez de 3, foram concedidos 4 dias. Se nós tivéssemos dado um diazinho a mais
nós teríamos concedido 19 mil dias a mais, num ano. Considerando o valor atualizado do salário mínimo, nós teríamos gasto 600 mil reais a mais naquele ano, com um diazinho, dentro do padrão de concessão, nada fora. Este número representa 642 salários mínimos e representa 52 anos. Um servidor e meio aposentado por tempo de contribuição sem nunca ter trabalhado, por conta de um diazinho. Claro que isso é exercício, isso é ficção, isso não acontece. Mas o objetivo é: qual é a minha garantia de que eu não estou dando um dia a mais para esses servidores? E aí é que entra a chamada do Congresso, no sentido de que há que se preocupar com a gestão destes benefícios. Falta de critério técnico ou uma atuação pericial sem supervisão ou controle pode se traduzir num acréscimo significativo nas despesas com benefícios por incapacidade e, inclusive, por em risco os sistemas previdenciários. A caneta do perito é uma arma, e uma arma poderosa, vocês viram aí. Os números mostram isso. Cabe a vocês, como gestores, saber para quem vai entregar essa arma. E esta é a minha maior missão. Entreguem essas armas e tenham a certeza de que este espadachim é, primeiro, um excelente espadachim e, segundo, gente de bem, comprometida com o sistema, comprometida com a situação. Voltando ao tema do Congresso, os desafios dos regimes próprios frente à reforma da Previdência. O que é que podemos concluir desta exposição? Está na hora de mudar. Vamos quebrar paradigma, vamos pensar diferente, vamos sair da zona de conforto, vamos olhar com um olhar realmente profissional para este setor de muita importância. Vamos enxergar a perícia médica como uma área específica da ciência médica. Hoje, perícia médica é uma especialidade. Há que se fazer um curso, há que se fazer um concurso de título de especialista para que se diga que se é médico perito, né? Fundamental que tenhamos a visão de que nossos peritos têm que ser especializados e capacitados continuadamente. Há que se aprimorar a condição de capacidade técnica deste serviço. O serviço de perícia médica tem que ser visto e tem que existir como parte da organização e como ferramenta de gestão. Este é o título da nossa fala. Preferencialmente, vamos buscar gerentes e gestores de serviço de perícia médica que sejam médicos peritos. Hoje nós já temos condição de preparar esta condição. Finalizando praticamente, vamos enxergar a perícia médica como uma ferramenta de gestão que lhes auxilia na administração do patrimônio. Uma certeza, a gestão dos benefícios por incapacidade é diretamente dependente da atuação médica pericial. Mais do que certeza, esta perícia tem que ser organizada, profissional
em termos de formação, autonomia, valorização, supervisão e controle, e o cuidado de que é a legislação quem dá suporte à atuação da perícia médica. O que é que precisa? Duas coisinhas. Vontade, a visão estratégica dos gestores, que aqui estão exatamente porque estão enxergando isso, né? E a vontade política dos administradores, aos quais vocês são responsáveis por despertar. Aí está resolvido o problema. Terminamos com a mesma lâmina que começamos. O que é que significa estarmos cancelando 80% dos benefícios por incapacidade de quem passou por uma perícia de revisão? Será que isso é realmente uma economia? Estes dados se referem a 12% dos benefícios que se pretende revisar. Logo, sobram 88% a revisar, o que nos daria 19 bilhões de reais por ano, que estão sendo pagos, gente, há mais de 5 anos, às vezes. Faltou o que aqui? Faltou gestão sobre a concessão, o acompanhamento desses benefícios desde lá da origem. Para que não agora, depois de 5 ou 10 anos, se vá fazer um exame de revisão e que se constate que 80% desses segurados já não precisam mais deste benefício. Se nós investirmos na gestão, no controle gerencial, não teremos que gastar 23 bilhões de reais por ano no pagamento de benefícios indevidos. Fica o alerta no sentido de que há que se prestar atenção e há que se ter o máximo do critério no acompanhamento e na valorização do trabalho pericial.